Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então hoje nós vamos fazer a criação da tabela de calendário no Power Query. Lembre-se, esse é o 7º vídeo onde nós estamos criando um painel no Power BI Desktop e vamos até a publicação desse painel lá no Power BI Online. Se você ainda não tem o material, basta se juntar a nós lá no grupo do Telegram, que eu tenho lá o material disponível, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto ao nosso vídeo. Deixa eu mudando de tela aqui. Aqui nesta tela eu tenho o Power BI já então aberto. Aqui na página inicial eu tenho um botãozinho transformar dados. Nós vamos precisar ir até o Power Query. Lá no Power Query nós vamos criar então a nossa tabela calendário. Para criar essa tabela calendário, eu preciso, deixa eu fazer um zoom aqui para vocês, eu preciso ter uma coisa em mente. Vou pegar minha F Receitas aqui. Qual é a coluna de data que eu quero criar? Então eu quero criar em cima dessa coluna de data aqui da F Receitas. Beleza. Para fazer isso, então, eu simplesmente vou clicar aqui em nova fonte e consulta nula. Aqui no Power Query, gente, é utilizada a linguagem M, tá? Essa linguagem M, ela é case sensitive, ou seja, ela diferencia letra de maiúsculas de minúsculas. Então, se você estiver fazendo junto comigo, você vai ter que digitar exatamente igual, letra maiúscula, maiúscula, letra minúscula, minúscula, certo? Eu vou só reduzir um pouquinho aqui, gente, só para a gente poder dar uma arrumada. Então eu vou dar uma arrumadinha e já volto. Prontinho, arrumei. Muito bem. Essa primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome dessa consulta aqui, tá? Então eu vou chamar ela, vou dar 2 cliques nela e vou chamar de calendário. Pronto, de calendário. Muito bem, agora que eu já alterei, então eu vou começar a minha confecção, então, através da linguagem M. Power Query usa a linguagem M, Power BI, linguagem DAX. Então eu vou começar aqui extraindo a menor data da minha tabela F Receitas. Então eu vou apagar isso aqui. Eu quero o quê? Menor data. Então list.min. Presta atenção nas maiúsculas e minúsculas, tá? List.min quem? F Receitas, tá lá. Aí abro colchetes e digo qual é o campo? Campo data. Não acabei ainda, eu só vou dar um enter aqui para você ver o que retorna isso aqui, tá? Ó, 4/1/2019. Acontece que numa tabela de calendário, não basta eu começar no dia 4/1/2019. A característica de uma tabela de calendário é que se eu tiver uma data, não importa qual data, eu preciso ter os 365 dias daquele ano, daquela data. Eu preciso ter todos os dias e todos os meses, tá? Então eu preciso trair a primeira data desse ano. Então esse ano é 2019. Eu vou dizer para o Power Query, extrai a primeira data desse ano, porque é uma tabela de calendário, ela sempre vai conter todas as datas daquele ano. Por exemplo, eu tenho uma data só. Imagina que eu tenho só 15 de maio, tá? Então eu vou precisar extrair todas as datas do dia 1º de janeiro daquele ano até o dia 31/12 daquele ano, tá? Não importa a quantidade de número de dias que eu tenho real. Uma tabela de calendário, essa é a característica dela. Então o que eu vou fazer? Vou dar um espacinho aqui, eu quero uma função de data para extrair a primeira data. Então eu vou colocar aqui, ó, date.start of year. Olha lá, date start of year. Vou abrir parênteses, o que ela faz? Ela extrai, ó, retorna o início do ano, a data que representa o início do ano dessa data. E o que ela pede como argumento? Uma data. Então, eu já vou apagar esse último parênteses aqui, vou colocar lá no final. Então, o argumento que eu estou passando para ela é essa list.min, que é esse 4/1. Então, eu estou passando uma data para ela, após dar o enter, ele vai retornar 1/1/2019, certo? Legal. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma nova etapa. Essa aqui é a minha data inicial. Então eu posso clicar com o botão direito aqui, inserir uma próxima etapa, ou eu posso clicar aqui no FDX, que ele já extrai uma nova etapa. Extrai não, né? Perdão, que ele já adiciona uma nova etapa. Então eu vou mudar, não é fonte, aqui vai ser o quê? Eu quero extrair a última data agora, eu quero a última data da data máxima, tá?
Então, eu quero a última data. Então, date, opa, deixa eu apagar isso aqui, date, ponto. Se o início é start of year, o final é end of year. Tá aqui, ó. Tá? Aqui, quando você clica ali, gente, aparece duas vezes aqui. Não tem problema, te apaga e pronto. O que que essa função pede? Ela pede uma data também e retorna quem? O final do ano. Então, qual é a data que eu quero fornecer para ela? Eu quero fornecer a maior data que eu tenho na minha tabela. Então, eu vou colocar aqui list.max menor list.min, maior list.max. De quem? Da F receita. Qual é o campo? Data. Pronto. Então, o que ele retornou para mim? 31/12/2020. A fonte, 1º de 1/2019, tá? Então, tranquilo. O que eu quero fazer agora, gente? Eu quero renomear essas etapas aqui. Então, vou clicar sobre a segunda etapa com o botão direito, renomear. Vou chamar isso aqui de data final. Legal. E eu quero renomear a primeira etapa também. Só que ao clicar com o botão direito, eu vejo que está desabilitado o botão renomear. Não dá por aqui. Como é que eu faço para renomear? Página inicial, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, editor avançado. Esse editor avançado, ele vai exibir para mim o editor avançado onde mostra toda aquelas minhas etapas. Isso não só na Decalendário, qualquer coisa, uma transformação, tá, gente? Tem esse editor avançado onde mostra toda a codificação por trás desses botõezinhos que a gente vai clicando, tá? Ou de alguma função que você insere. Então, a linguagem M, ela tem um bloco let in. Tudo que está dentro do let aqui, vamos imaginar como caixinhas que armazenam alguma coisa. Por exemplo, aqui é uma caixinha fonte, ou uma variável, a gente poderia chamar, né? Que vai extrair a primeira data do ano da data da receita, da menor data, que é o meu 4/1, e ela acaba retornando a date start of year, então vai retornar 1º/1. Legal. E aqui é a data final. E aqui, depois do in, eu tenho o que ela vai retornar para mim, que vai mostrar lá. Então, como está a data final, ele está retornando a data final. Se eu mudasse para fonte aqui, ele ia retornar a fonte, tá? Eu vou mudar aqui o nome para data inicial. Aqui, gente, eu não gosto de data inicial. Opa, tem 2 i aqui. Eu não gosto de deixar espaço, nem acento, nem usar cedilha esses nomes, porque cada vez que você coloca um caractere especial ou um espaço aqui, quando eu quero chamar eles, eu tenho que colocar eles entre apóstrofo, tá? E com um sustenido na frente. Então não é legal. Beleza, já renomeei, vou clicar em concluído e eu volto lá para minha tabelinha. O que eu preciso agora? Agora eu preciso criar uma etapa para contar quantos dias tem entre a data final e a data inicial. Por que eu preciso fazer isso, gente? Porque depois eu vou precisar criar uma lista de datas, porque agora eu tenho uma data inicial e eu tenho uma data final. Eu não tenho a lista das datas, certo? Então, por isso que eu preciso dessa quantidade de dias entre essas duas datas para que o Power BI crie as datas de acordo com o número de dias que tem. Então ele vai começar na data inicial e vai incrementando dias conforme a quantidade de dias. Então eu vou criar uma nova etapa aqui. Ó, eu estava com a outra selecionada, né? Cuidado com isso. Eu tenho que estar com a última selecionada, tá? Vou clicar aqui no FDX. E vou aqui colocar a minha função. Então a função que eu quero, gente, é uma função que calcula a duração em dias. Então duration, tá vendo que é bem intuitivo? Chega a arrepiar isso aqui, né? Ó, duration days. Aí eu vou informar para ele o quê? A data final. Data tem que estar maiúsculo e minúsculo, tá? Menos a data inicial. Legal, isso vai retornar para mim um valor. Mas agora pensa o seguinte, gente, ó. Se eu digo para ti o seguinte, entre o dia 10 e o dia 1, tem quantos dias? Aí tu vai pegar o dia 10, subtrair de 1, dá 9. Mas na verdade, até o dia 10 de cada mês, tem 10 dias, né? Então, eu preciso fazer o quê? Para dar o resultado certo? Acrescentar 1. Então, eu simplesmente vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai ser o duration days, vai dar um resultado, e eu vou acrescentar, então, mais um dia ao valor que ele retornou. Ele vai retornar aqui um valorzinho bem legal. Ó, 731.
Vou renomear essa fonte, vou chamar ela de número. Não, número não, né? Vamos chamar de quantidade dias. Isso. Legal. Agora eu vou criar uma nova etapa. E essa etapa vai ser o que, gente? A minha lista de datas. Eu vou falar para o Power Query, cria uma lista de datas para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, list.dates. Ah, isso aqui é um saco, gente. List.dates. Vou abrir parênteses, não vou dar o tab, nada, para ele não duplicar lá. O que a list dates pede para mim? Pede uma data inicial, a start. Então, minha start é quem? A data inicial. Legal. Depois ele pede o quê? Uma contagem, ou seja, quantas vezes eu quero, a partir dessa data inicial, fazer um incremento, tá? Então eu quero o quê? A quantidade de dias. Estão pegando isso, gente? Legal, né? E o último argumento é o step. Por quê, gente? Eu posso acrescentar a uma data, eu posso acrescentar dias, horas, minutos ou segundos, certo? Eu quero acrescentar o quê? Eu quero acrescentar dias. Então eu vou colocar o sustenido aqui e vou colocar duration. Abro parênteses, aí vou colocar que é um dia, o primeiro argumento é o dia, vírgula, zero, o segundo argumento é hora, vírgula, zero, terceiro argumento é minuto, vírgula, zero, o último argumento é segundo. Segundos, né? E vou dar o Enter. E olha lá o que vai acontecer. Olha a coisa linda. Isso aqui, gente, se alguém não se emocionar com isso aqui, é porque já perdeu assim a capacidade de emoção. Está com o coração muito gelado, muito frio. Então, olha só que coisa linda. Ele criou uma data. Vou chamar, renomear isso aqui. Vou chamar de lista de datas. Lista datas. Legal. Então, eu já tenho a minha lista de datas, já está prontinha a minha lista de datas, ela começa dia 1º de 2019 e termina lá no dia 31 de 12 de 2020. Só que isso aqui é uma lista. E eu não vou trabalhar com lista, vou trabalhar com uma tabela. Então, para transformar essa lista numa tabela, aqui na guia transformar, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, para a tabela. Vou clicar nele. E automaticamente o Power Query vai transformar essa lista numa tabela. Automaticamente não, eu tenho que completar aqui, né? Para a tabela, como não preciso preencher nada aqui, está tudo certinho, vou clicar em OK. Não tem delimitador nenhum, uma coluna só, né? Ele já vai transformar isso aqui em uma tabela. Olha que coisa linda. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar 2 cliques em cima da coluna e vou mudar isso aqui para data. E agora vou tipar essa minha data para a data, né? Então, vou lá e coloco data. Isso é lindo. A partir dessa data, gente, agora eu consigo extrair partes dessa data, tá? Então, eu consigo criar aqui, por exemplo, eu consigo, a partir dessa data aqui, saber qual é o mês dela, qual é o ano, qual é o dia, qual é o trimestre, sei lá, várias informações aqui, tá? Então, eu vou selecionar essa coluna e aqui eu tenho na guia adicionar coluna o botãozinho data aqui, ó, data, e eu quero o quê? Eu quero extrair o ano, então eu vou clicar no ano, e ele automaticamente, sem eu precisar esquentar a cabeça com nada, sem precisar digitar nenhuma função, ele acabou de criar o ano aqui para mim, ó, 2019, é lógico, eu tenho mais anos, né? Olha lá, 2019 e 2020, tá? Então, já criou. Vou selecionar novamente a data e vou colocar agora o trimestre, né? Então, data, eu tenho aqui trimestre, eu quero o quê? Trimestre do ano. Eu não vou usar todas as possibilidades. Depois você vai brincando, fuçando com isso aí, tá? Para se adaptar. Gente, a melhor coisa que tem é fuçar. Importante, eu estou mostrando o caminho para você aqui, mas eu não vou trilhar todas as trilhinhas aqui, porque senão a gente vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Então, já tenho o trimestre. Agora vou selecionar novamente a data e vou selecionar o mês. Eu quero o número do mês. Então eu tenho aqui, ó, mês. Então tá lá o número do mês. Agora eu vou extrair novamente, tem que selecionar. Eu vou aumentar aqui, tá, gente, para não precisar ficar dançando para lá e para cá.
Ó, vou selecionar a data aqui, data, e agora eu quero o quê? O mês, eu quero o nome do mês, então, nome do mês. Isso é lindo. Eu, particularmente, gente, não gosto do mês aqui com a primeira letra minúscula, tá? Eu gosto de deixar maiúscula. Então, como é que eu faço para mudar isso? Vou clicar com o botão direito nessa coluna e eu tenho aqui, ó, transformar. Transformar o quê? Colocar cada palavra em maiúscula, tá? Colocar cada palavra em maiúscula, ele tem uma frase, ele coloca todas as primeiras letras de cada palavra em maiúscula. No nosso caso, vai ficar só a primeira. Legal. Agora eu quero fazer o quê? Eu vou criar uma outra coluna com um mês abreviado. Para janeiro eu quero que fique Jan. Tá? Tem muitas formas de fazer isso. Eu vou mostrar um recurso novo. Eu poderia extrair só os 3 primeiros caracteres, mas eu vou mostrar uma coluna de exemplos, que é bem legal. Então eu vou selecionar a coluna do mês, vou lá selecionar a setinha. Eu quero aqui, ó, coluna de exemplos da seleção. Tá? Da seleção. E aqui eu vou digitar como é que eu quero. Então eu vou digitar aqui, na primeira linha, vou digitar Jan. Dá um Enter. Olha lá o que ele fez, vamos ver se ele fez certo, né? Confirmar. Ó, não fez certo. Então eu venho aqui nessa linha que não está certo e vou digitar FEV. Opa! FEV. Dá um Enter. Vamos ver se está tudo certinho. Agora ele já fez certo, tá? É o mesmo que o preenchimento, é parecido com o preenchimento relâmpago lá do Excel. Tá tudo certinho? Gostei? Beleza, ok. Tá? Pronto. Tá feito. Agora eu vou criar uma coluna aqui, gente. Que eu quero. Eu quero Jan e o ano. FEV e o ano, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu poderia usar também a coluna de exemplo, ou eu posso usar uma outra forma aqui, que é coluna personalizada. Tá lá. Vou chamar isso aqui de mês. Opa. Mês, ano. E agora aqui eu vou colocar, eu quero o quê? O mês. Eu quero então o mês aqui, ó. Primeiro, eu acabei não mudando o nome, depois a gente muda lá, tá? Mas os primeiros caracteres, na verdade, é o mês abreviado. Então eu vou clicar aqui, 2 cliques, primeiros caracteres e vou concatenar. Eu quero concatenar com o ano, tá, gente? Eu vou clicar aqui para você ver. Ele aparentemente deu tudo certo, mas ele vai gerar um erro, tá? Olha só. Olha só, ele gerou um erro. Se eu clicar aqui no erro, olha só, o erro que deu então. Não conseguimos aplicar o operador comercial, que é o concatenar, aos tipos texto e number. Então o Power Query, ele não consegue concatenar um texto com um número. Por quê? Concatenar é uma função de texto, então eu preciso transformar tudo em texto. Legal. Eu vou excluir essa última etapa, que quando eu cliquei no erro ele gerou essa etapa aqui, tá? E agora eu vou clicar aqui na engrenagemzinha da etapa que eu estava fazendo. Vou clicar aqui, cliquei, e vai aparecer para mim aquela caixinha novamente. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Ó, transformar isso aqui para texto. Deixa eu deixar um espacinho, voltar aqui. Então eu vou usar a função text.from. Pronto, abro parênteses. O que ele pede para mim? Um valor, né? Então tá lá, meu valor. Antes eu vou fazer mais uma coisinha aqui, gente. Eu vou concatenar com um tracinho também, tá? Então, abro aspas, tracinho e concateno de novo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando os primeiros caracteres, que é o mês abreviado, então Jan, tracinho e o ano no formato texto. Clico em inserir, em OK, perdão. E olha lá, o errinho sumindo. Que coisa linda. Pronto. Legal, né? Isso é fantástico. Agora, o que eu quero fazer, gente? Se eu for tentar classificar isso aqui, ele vai colocar Jan 2019, desculpa, abre 2019, né? Depois vem abre 2020, depois ago 2019. Ele não vai classificar do jeito que eu quero, porque isso aqui é um texto. Ele vai classificar conforme a ordem normal dele. Então eu vou criar uma coluna aqui para poder fazer essa classificação depois lá no Power BI. Classificação eu faço lá no Power BI. Aqui eu não me incomodo com classificação.
Então eu vou criar mais uma coluna personalizada. Só antes, deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Deixa eu arrumar esses nomes: data, ano, trimestre, mês, nome do mês. Eu vou colocar aqui, ó, mês abreviado, que isso aqui está me deixando nervoso. Mês abreve. Aqui, mês, ano, então tá certo. Beleza. Então eu vou lá novamente em coluna personalizada. Isso é lindo. Vou colocar aqui, ó, classe, mês de classificação. Classe ficou feio, né? Classifica assim, mês, ano. Só para a gente ter isso aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o meu ano, vou multiplicar por 100 e adicionar o mês, que é o número do mês, tá? Então aqui eu estou criando uma fórmula, então 2020 vai multiplicar por 100 e vai somar o mês no final. Vou clicar em OK. Não se preocupe se você não entendeu isso aqui agora. Na hora que a gente for classificar, vai ficar mais fácil esse entendimento. Olha só. Então, janeiro de 2020, de 2019 é 2019. Eu multipliquei por 100, ficou 201.900 e somei 1, ficou 2.901. 201.901, tá? Só isso que eu fiz. Poderia criar mais campos de coluna? Claro, gente, de data? Claro, claro, claro. Basta o quê? Selecionar a coluna data e escolher o que você quer aqui, ó. Poder escolher o nome, a semana do ano, o dia, trimestre a gente já fez. Vamos pegar a semana aqui também, né? Semana do ano. Semana do ano. Pronto, tá lá. Só pra gente ter isso aqui a mais. Então ele criou aqui a semana do ano. Pronto, né? Feito, já está nomeada, está tudo bonitinho, minhas etapas aqui, tudo nomeados aquilo que eu preciso. Eu poderia nomear cada etapa aqui. Isso vou deixar a seu critério para você nomear. Eu, se eu fosse nomear, não deixaria esses espaços aqui, tá? Por quê? Olha só, eu vou lá na página inicial, no editor avançado, e olha só, quando eu tenho um nome com espaço, acento, olha como é que eu tenho que chamar ele, gente, ó. Sustenido, aspa, aspa. Aí eu preciso chamar a próxima etapa. Então aqui, ó, sustenido, etapa. Quando eu chamo aqui, ó, pode ver que eu estou chamando data inicial e data inicial e data final, né? Ó, eu não preciso colocar nem sustenido nem aspas, tá? Então, quando você coloca nomes com espaço, cedilha, acento, alguma coisa, sempre vai ter que usar o sustenido e a aspa. Concluído? Antes de nós fecharmos aqui, nós precisamos o quê? Vamos dar uma olhada nessa tipagem que eu acho que tem coisa errada. Data, data, ano, número, trimestre, número, mês, número, nome do mês, ABC, texto, texto. Olha só. Mês, ano. Aqui é texto. Não podemos deixar bagunçado, né, gente? Lembra que esse tipo qualquer aqui é péssimo, tá? Péssimo, olha lá, tipo de dados qualquer. Eu posso mudar por aqui também, tá? Então, esse aqui, classificação é número inteiro, porque é um número, porque depois eu vou ter que usar isso aqui como classificação. Deixa eu arrastar para o lado, vamos ver como é que tá o resto, o que tem mais, o que tem mais. Semana do ano, 1, 2, 3, ótimo. Agora sim eu posso, então, clicar aqui em fechar e aplicar. E a nossa tabela calendário, gente, está pronta. Totalmente pronta, tá? Tá lá. Vamos dar uma olhada no nosso modelo? Deixa eu tirar o zoom aqui para me achar só. Ela deve ter ido lá para o lado. Ó, tá lá. Então, eu vou pegar essa tabela calendário, deixa eu dar um zoom para você ver melhor. Essa essa relação, eu vou excluir essa relação, tá? Ó, excluir. Sim. Vou colocar essa minha tabelinha de lado aqui. Vamos deixá-la aqui para você só ter como um exemplo de como criar a tabela
de calendário em DAX, tá? Mas eu não vou usar ela. E vou pegar aqui a minha tabela, a minha data aqui, eu vou arrastar para a data daqui. Para quê? Para criar esse relacionamento, tá? Legal, vou clicar aqui no meu relatório. A gente precisa mexer só é aqui, né, gente? Ó, aqui vai dar problema. Tá vendo que tá dando problema aqui, ó? Tá tudo repetindo. Por quê? Porque o ano que eu trouxe nessa tabela, é o ano da de calendário DAX, tá? Eu preciso da de calendário. Então eu vou pegar este ano aqui, trazer para cá, para ficar igual estava. Vou tirar a soma, então não resumir. Cadê o não resumir? Tá aqui. E pronto, tá lá. Agora tudo funcionando bonitinho, né? Não tenho problema nenhum. Beleza, pessoal? Então criamos a nossa tabela de calendário no Power Query. E na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um gráfico só para você ver como é que fica os meses ali quando eu não faço a classificação. E por que a gente criou aquela chave de classificação lá no Power Query? Tá? Realmente um assunto bem interessante e muita gente se bate nisso aí. Quando cria o gráfico, os meses ficam tudo bagunçado, tá? E isso que nós vamos ver como arrumar na próxima aula. Eu vou plotar um gráfico aqui no nosso relatório e vou colocar os meses e vou colocar os valores. Você vai ver a diferença que vai dar quando a gente faz a coisa certa. Beleza, pessoal? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.